Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda com Cosmopolitan. Eu sou a Duda Belico E eu sou a Sara. e hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial. Ela é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é dona de uma das plataformas de moda mais incríveis em que a gente tem, do Studio Look, que é a Manuela Bordache. E ela tem muito o que compartilhar sobre a vivência dela no mundo da moda. Prazer, Manu, seja bem-vinda. Obrigada, Duda. Obrigada, Sara. Tô muito animada aí, ó. Já falei, tava falando aqui nos bastidores que a Sara eu conheci agora, mas a Duda já era uma seguidora antiga do TikTok, então vamos lá. Tenho certeza que a gente vai ter muito para trocar aqui. Com E eu certeza. sou uma seguidora antiga do seu canal de moda, né? O Oba! Studio Look, assim, desde a minha adolescência. Eu também Ai, acompanho há fico muito muitos feliz. anos. Acompanhava Fico muito. muito feliz, meninas. Então, Manu, vamos começar aqui. Eu gostaria, assim, de te perguntar, da gente falar de como tá a sua vida hoje em dia, de como tá a sua carreira hoje em dia. Eu queria entender como que a moda ela entrou para sua vida. Tipo, em que momento que você percebeu que esse seria seu caminho, sabe? Na verdade, minha mãe sempre teve loja, então assim, eu falo que eu cresci dentro de um estoque, então acho que o meu contato com moda começou aí, né? Ela sempre teve uma loja multimarca, comprava, revendia, então eu sempre tive ali ajudando a vender, a organizar estoque, né, caixa, etc. Então acho que o contato começou muito aí, mas depois na minha adolescência eu fui modelo dos 14 aos 19. Então eu morei fora dos 14 aos 19 aí em vários países diferentes, e aí foi que de fato acho que foi o meu maior contato com a indústria da moda. O público de vocês deve ser muito jovem, né? Um público que nem viveu a vida pré-Instagram, mas era muito diferente o mercado da moda antes, né? E eu acho que assim, a gente viajava para diversos lugares e ficava muito tempo sozinho. Ainda é, mas era um mercado muito solitário quando a gente tem essas viagens muitas vezes sozinhas, assim, e a gente vai tentando entender ali o que fazer também nesse tempo livre. E sempre me chamou muito a atenção os bastidores, né, da indústria da moda ali. Então eu sempre fiquei muito atenta ao que acontecia, desde bastidores de desfile, aos castings, o que as pessoas estavam procurando. Então eu acho que esse olhar me ajudou muito. Depois a gente vai entrar no estudo da Luca aí, mas acho que me ajudou muito a já entender como que a indústria funcionava e depois isso virar também muito networking para o início do estudo da Look, né? É muito Uhum, que bacana. legal. Eu não sabia que você tinha sido modelo. Isso aí foi uma informação nova pra mim. Uma vida passada. Mas foi muito legal. Me deu com certeza aí uma base muito importante para minha vida empreendedora depois. Que legal. Então você sempre esteve inserida nesse mercado de alguma forma, né? Seja pela sua mãe, depois você, né? Que eu acho que a Exato. modelo, quando a gente fala de moda, a modelo é uma chave ali muito grande, né, no universo da moda. Total, com certeza. Faz o link ali, né, entre a indústria e o mercado E o consumidor, né? mercado, sim, Exato. sim, com certeza. E eu acho muito bacana também, porque você começou muito nova, né? Você tinha 14 anos. E você é bem alta, né? Eu não sabia disso, mas quando eu fui procurando as informações, como é que foi, assim, pra você? No começo você via como algo glamouroso, que você descobriu que não era depois. Como que foi esse processo? Sabe que foi engraçado esse começo, Duda, porque na verdade minha irmã começou a modelar um ano antes, 6 meses, um ano antes, e aí eu tinha ido visitar ela numas férias de julho do colégio, assim, eu tinha ido visitar ela em São Paulo. E quando eu fui visitar ela, que eu vi ela morando naquelas casas de modelos, ela e um monte de amigas, e na época eu tava com 13 anos, eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero da minha vida, de um jeito muito ingênuo. Então eu sempre falo que esse começo, ele foi mais até eu querendo, né, sair de casa, indo morar com a minha irmã, de um jeito bem, bem ingênuo, assim, e depois, de fato, veio a virar uma carreira. Rapidamente, depois que eu comecei, mas o início ele foi muito despretensioso, assim, não foi, tenho esse sonho de trabalhar com moda. Então foi realmente algo que acabou acontecendo, assim, de uma maneira bem feliz, né? Então até eu falo que logo que eu fui para São Paulo, numas férias de colégio ali, porque quando eu tinha ido visitar minha irmã em julho, eu tinha ido na agência dela, e aí na época, assim, o mercado era muito diferente do que é hoje. E aí eu me lembro que até uma pessoa falou para mim, nossa, que eu nunca ia ser modelo com o corpo que eu tinha, porque eu tinha que emagrecer na época, etc. E aí eu pensei, nossa, né, como uma boa escorpiana, é só alguém falar algo que eu Uhum. não posso. Que aí eu fui lá, emagreci o que eu precisava emagrecer nesses 6 meses, voltei para visitar ela de novo no início do ano. E aí fui nessa agência que ela tava na época. E na primeira semana que eu tava lá, tava rolando um teste para uma agência de Nova York. E aí eu entrei nesse teste para conhecer e eles me adoraram, assim. Então foi muito rápido. Na primeira semana que eu tava em São Paulo, eu acabei passando nesse teste dessa agência de Nova York que tava escolhendo meninas para irem para Nova York naquele ano. E 2 semanas depois eu tava em Nova York. Então o começo foi muito meteórico, assim, sabe? Foi muito, muito rápido. Legal, isso é bem legal.
legal. E eu acho assim, você ficou alguns anos nessa, né? Tiveram algumas experiências que foram mais marcantes pra você, assim, nessa primeira profissão que você teve? Ai, com certeza, muitas. Eu acho que, sem dúvida, assim, tem várias que eu posso destacar em países diferentes, né? Porque primeiro eu fui para Nova York, depois eu fui para o Japão, depois Londres, depois México. Todos eu acabava ficando em São Paulo entre um destino e outro, né? Daí chegava para fazer São Paulo Fashion Week, as semanas de moda, enfim. Mas se eu fosse destacar, fiz a turnê da Chanel no Japão, que foi muito especial. Então foi realmente, assim, muito, muito legal, porque era algo que, na época, além de ser Chanel, obviamente, era algo que marcava muito as modelos que faziam a questão financeira, né? Porque realmente era um cachê muito, muito alto para a época. Era um trabalho que ele era visto como muito importante. Então todo mundo que ia para o Japão era assim a meta tentar pegar a Chanel Tour. E aí quando eu fiz a turnê da Chanel que foi 2002 ou 3 por ali, se eu não me engano. Foi muito legal porque eles dividiam a turnê em dois times, né? Então eram dois times de mais ou menos umas 40 modelos e um time fazia Tóquio para cima do Japão e outro time fazia Tóquio para baixo. E eu fiquei nesse time que fez todas as cidades de Tóquio para baixo. Então eu viajei com a Chanel basicamente todas as cidades do Japão, Tóquio para baixo ali. E eu era a única brasileira dessa. Eles faziam a cada 6 meses. Então dessa turma eu era a única brasileira. Então, putz, culturalmente, assim, foi muito enriquecedor. Eu viajei com muitas meninas que até ficou com um pesar, porque na época a gente não tinha Instagram, redes sociais, etc. Então, eu perdi os contatos das meninas, assim, mas foi muito legal pela troca, pela experiência de vida. E eu falo que foi, depois, né, quando eu parei de modelar, eu voltei e terminei os estudos, porque eu tinha parado de estudar, fiz faculdade, mas eu falo que nenhuma faculdade foi maior do que essa, de fato, né? A faculdade da vida ali. E entender como o mercado funciona, né? Tá junto ao time ali da Chanel, que, putz, né? Sem palavras, assim, muito, muito incrível. Então, eu aprendi muito, mas, obviamente, cada país teve suas particularidades e projetos muito especiais. Então, Nova York, logo que eu cheguei também, tive a oportunidade de fotografar para Teen Vogue, que foi muito legal. Londres, fiz muitos trabalhos muito, muito incríveis. México já tinha outro perfil, ele era um perfil que não ia tanto de encontro ao meu perfil, porque eu era bem, né, a gente fala de modelo fashion e modelo comercial, eu era bem fashion, até como tu comentou, né, da minha altura. Pra quem não sabe, eu tenho 1,85, então, gente, eu sou gigante, eu tinha que mentir a altura pra menos. E aí era muito engraçado, porque no Japão, todo mundo que tinha 1,75 mentia que tinha 1,80, quem tinha mais mentia que tinha 1,80, e aí era todo mundo dizendo que tinha 1,80 no casting, quando a gente ficava lado a lado, alturas completamente, assim, desproporcionais, né? Então, no México foi um país mais comercial, mas que também acho que me fez ter um outro olhar, assim, e de entender. Eu acho que me ajudou muito, assim, modelo de maneira geral, né? Acho que é 99,9% mais nãos do que sims. E eu acho que isso me ajudou a criar uma casca muito grande para a vida empreendedora também, né? Acho que foi bem importante nesse sentido também para até mesmo trabalhar minha autoestima, né? Não, sim, com certeza. E, Manu, o que te fez, assim, sair de ser modelo e ir para essa parte de empreender? Quando eu fiz, ali, eu estava com 18 para 19 anos, como eu tinha falado antes, né, eu parei de estudar na oitava série. Então, meus pais começaram a fazer uma pressão tanto para mim quanto para minha irmã. Minha irmã também modelou todo esse tempo, mas ela tinha um perfil mais comercial, então ela ficou mais tempo no México, foi para África do Sul, outros países. Eles falaram: não, vocês têm que voltar para terminar os estudos, depois vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? E aí a gente combinou: não, então a gente vai voltar e vai fazer um supletivo, aqueles que a gente faz assim, 3 anos da faculdade, que era o primeiro, segundo, terceiro ano que faltava, 3 anos em 6 meses, assim. E aí, quando a gente voltou para fazer, tanto eu quanto a minha irmã, a gente estava estudando ali, pensei: bom, deixa eu fazer vestibular para ver se eu passo, deixa eu entender como é que seria. E aí a gente fez vestibular, ela para jornalismo, eu para relações internacionais, a gente passou. A gente pensou: bom, vamos fazer um primeiro semestre e aí a gente tranca e aí a gente volta a viajar para entender. Mas aí eu senti que eu tinha, que era muito diferente, tá, gente? Tô assim, né, fazendo um recorte, eu sempre falo que contexto é uma palavra, né, muito importante. Na época, hoje em dia, modelo tem uma carreira muito, muito mais extensa, com 1 milhão de possibilidades, né? Mas na época, a vida, né, o tempo de duração da carreira de modelo, ele era muito curto. Então, existia um receio, tanto, né, por minha parte, assim, de ficar observando muito o mercado, de pensar o que eu vou fazer depois, né? Qual que vai ser o meu próximo passo? E eu pensei: bom, eu já estava ali com 18 para 19 anos, pensei: qual que vai ser meu próximo passo se eu voltar, seguir modelando? Óbvio, né? Pode, é uma
uma carreira que tem como dar muito certo, mas ao mesmo tempo, como eu falei, é muito curto. Então eu ficava com esse receio de entender como eu ia, né, projetar o meu futuro dali. E aí eu acabei pensando, bom, vou fazer a faculdade e já, como da mesma maneira despretensiosa, acho que como eu comecei, foi meio que o fim também, porque acho que eu comecei mais como uma grande curiosa pelo tema e, obviamente, foi muito, muito legal, deu muito certo enquanto o tempo que eu me propus a modelar ali, mas eu senti que, de alguma maneira, tinha chegado ao fim, assim, sabe? Eu acho que eu cheguei num teto de onde eu queria e aí voltei para Porto Alegre para fazer faculdade e aí fazer alguns trabalhos de modelo em paralelo, eventualmente ia para São Paulo, fazia uma coisa ou outra, fazia em Porto Alegre, mas eu sentia vontade de fazer outras coisas, assim, sabe? Porque também na época o mercado ele era muito diferente, né? E aí acabei cursando Relações Internacionais e depois meu trabalho de conclusão de curso, que daí veio a ser, fui estudar o tema do fast fashion ali, e aí surgiu a ideia do Studio Look, que para mim foi uma ótima surpresa, assim, como linkar esse tema ao que veio a ser o Studio Look depois e unir, enfim, todos os meus contatos ali, o networking que eu tinha feito com moda. Uma coisa que eu acho bem interessante também é que você foi modelo muito no auge, né? Quando tava no ápice, assim, de modelos brasileiras. Foi bem no começo dos anos Super. 2000. Querendo ou não, acho que o seu trabalho ele foi muito mais voltado. Você trabalhou com a Chanel, era uma coisa bem high fashion, né? Como Super. você fazia. Por onde surgiu esse seu interesse pelas fast fashions, assim? Sabe que, na verdade, assim, eu acho que depois surgiu como consumidora, porque até era engraçado essas histórias de Chanel, tudo, porque, óbvio, tem um super deslumbre, assim, mas uma história que eu sempre conto, até pro time aqui, pras meninas. Eu lembro que no final da turnê da Chanel, todas as modelos, a gente chegou e falou, a gente usou tanto as mesmas peças que, óbvio, que elas estavam desgastadas, não eram peças que eles poderiam usar pra nada, enfim. E aí eu lembro que a gente foi falar, deixa a gente ficar com as peças. E aí eles falaram, não, essas peças são descartadas. E a gente ficou, tipo assim, arrasada, tipo assim, eles vão descartar as peças ao invés de nos dar as peças, né? E aí, óbvio, hoje entendendo mercadologicamente, tu vai pensar assim, como é que tu vai. Hoje até deve ter mudado, né? Então eu não sei como é que funciona hoje, mas na época era muito pensando assim, como é que a gente. Primeiro que a peça ela não tá em um estado para ser dada, para, né? Vai ser zero promotor da peça, qualquer pessoa vendo usar aquelas peças de tanto que aquilo vai ser usado. Segundo, que não era o público-alvo da marca distribuir aquelas peças para aquelas modelos tão jovens naquele momento, sem aquele poder aquisitivo, etc. Então, as marcas pensam muito, obviamente, quem é o público consumidor, que a gente na época não era, né? Mais uma vez, hoje o mercado mudou muito, mas na época era muito diferente. Então, era algo que eu vivia, mas não era algo que eu consumia. Assim, sabe? Eu acho que eu sempre consumi muito mais fast fashion, até pela questão, né, de poder aquisitivo na época, assim. Então, eu me lembro que quando eu conheci Forever 21, que eu ficava, meu Deus, apaixonada, assim, querendo comprar tudo, né, entendendo. Mas o que mais me chamou a atenção não era nem a fast fashion e a moda fast fashion em si, mas era a questão logística da fast fashion. Me chamava muito a atenção a velocidade. Então, eu acabei indo para o tema do TCC mais para pensar no ponto, né, entender culturalmente, assim, os desafios de cada país, como que as fast fashion iam entrar no Brasil, que a gente tem aí dimensões continentais, então como que elas fariam essa distribuição. Putz, a gente vê a Zara, que depois eu tive a oportunidade pelo Estudo Look de conhecer na Espanha o escritório. A Zara, do momento que surge a ideia da peça até ela estar na loja, na vitrine, é 2 semanas. Então, assim, é muito avassalador, sabe? Então, foi mais nesse sentido de curiosidade, assim, que me despertou e que eu quis ir atrás para dar uma pesquisada maior. Nossa, é bem interessante, Manu. Foi daí então, do seu projeto de TCC, que nasce o Studio Look. Exato, aham. Como foi, tipo assim, essa questão do nome? Vocês pensaram exatamente em quê, assim? O que que vai nos levar a criar uma O Studio Look. plataforma? Quando eu tive a ideia do Studio Look, eu lembro que eu pesquisei muito porque eu pensava, não, alguém já deve ter tido essa ideia, já existe, enfim, e eu encontrei muito categorias fora do país, que até as categorias se chamavam Get the Look, mas era sempre uma categoria, algo, né, um apêndice de algo muito maior, assim, uma categoria de um site, não um negócio em si. Eu pensei, bom, é exatamente isso que eu quero fazer, o Get the Look, de tipo, eu tô vendo o look de uma celebridade, tô vendo o look de uma blogueira, que na época, né, nem se chamava o termo influenciador, e eu queria que as pessoas tivessem acesso àquilo, para democratizar a moda de fato. E aí eu pensei, bom, mas falta um sal no nome Get the Look, né? E aí eu na hora pensei, Steal the Look, tipo, roubar ele tem uma coisa mais, assim, né? Uhum. E aí surgiu disso, assim. Então, e aí quando eu vi, putz, ninguém fez, então vou fazer, porque foi bem no boom das blogueiras. Eu lembro que ali a ideia surgiu em 2011, final de 2011, até colocar em prática foi início de 2012. Já os grandes blogs, grandes blogueiras do Brasil estavam explodindo na época, e eu olhava esses blogs com um olhar muito atento de pensar, bom, essas meninas elas já escrevem um texto sobre o look, sobre a tendência, elas colocam as fotos, por que não ter um call to action de ter um botão para direcionar esse consumidor
para compra imediata, né? Então surgiu muito dessa, acho que, dor de consumidora mesmo, né? Não, inclusive, era o que eu achava mais incrível do estilo The Look, era que tinha as peças, né? Produto. Tinha os links, então você sabia, às vezes não era exatamente a peça que estavam usando, mas era Sim, uma referência ali, então eu sempre achei isso muito legal. E no início, né, ninguém fazia esse tipo de conteúdo, assim, dos outros blogs total. que existiam, não tinha isso. Então, você sente que o estilo The Look foi, sim, o pioneiro a fazer isso aqui no Brasil? Não, com certeza. Eu acho que hoje a gente olha muita coisa que às vezes as pessoas até dão por óbvio, mas que na época foi muito inovador. Então, o Estudo Lux sempre foi muito inovador em tudo que se propôs, assim, e a gente segue, né, também com esse DNA até hoje de ir mudando o formato, né, não ir se conformando com as coisas que a gente já faz, porque o mundo muda tão rápido que se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, vem outro veículo, outra, né, outra plataforma e faz muito rapidamente. Então, como se manter relevante, né, e atual nos dias de hoje, né? Que, óbvio, é uma velocidade surreal, assim, para a gente conseguir se manter relevante o tempo todo. E hoje, obviamente, é o maior desafio do negócio, né? Sim, e eu acho que até nessa questão de pioneirismo, você tá na internet há muito tempo. Eu acho que basicamente desde que começou a criação de conteúdo de moda, ser uma coisa que as pessoas prestavam mais atenção. E querendo ou Total. não, acho que nesses anos muita coisa mudou. Tem alguma coisa que você sente falta lá atrás, ou que você acha que melhorou agora? Pontos Nossa, eu acho que específicos, assim, como sim, eu alguém que acho já que tá nesse. melhorou tudo. Eu fico lembrando era muito ditatorial, assim, o que as revistas falavam, assim, eu me lembro muito, assim, de matérias, tipo, não pode combinar prata com dourado, umas coisas bobas, assim, sabe, Uhum. cor tal, com não sei o quê. E óbvio, né, gente, quando a gente fala de contexto, é muito importante também, porque até teve uma vez, acho que foi na pandemia ali, que muitas leitoras revisitaram conteúdos antigos do Estuda Luca, e a gente falava coisas que a gente jamais falaria hoje em dia. Então, desde assim, a gente tinha séries de, por exemplo, como valorizar cada tipo de cor, ou sei lá, como falando alguma coisa de perna, como deixar a perna mais longa. E que a gente pensa hoje, putz, deixa a perna mais longa quem quer, quem não quer. Por que que a gente tem que falar que tem que deixar a perna mais longa? Por que que a perna mais longa necessariamente vai ser mais bonito ou não? E óbvio, se a gente olhar isso hoje fora de contexto, parece um absurdo, mas que na época era algo que era super falado. Então, eu acho que o mundo evoluiu de uma maneira muito positiva, assim, para tudo, para diversidade, para padrões de corpo, de tudo. Então, eu acho que a moda só. Eu acho que até hoje a gente vive um momento de um mini retrocesso, assim, mas eu acho que se a gente for olhar o filme e não a foto, eu acho que a gente tá. O saldo, ele é muito positivo, assim, desses últimos anos, né? Não, acho que Hum. sim. Mas uma coisa que eu preparo muito, eu não sei se você sente também, é que há alguns anos atrás, a identidade, assim, de criação de conteúdo de moda, as pessoas, elas não seguiam sempre o mesmo óbvio, sabe? Ah, não, eu vou copiar isso Uhum. que tá funcionando aqui, e ah, não, uma influenciadora gringa fez isso aqui, então as brasileiras maiores vão começar a fazer, e as brasileiras menores vão começar a fazer. Ah, tá todo mundo usando essa marca, então eu também quero trabalhar com essa marca. Eu Sim, sinto que tá muito repetitivo, assim, principalmente talvez depois da pandemia. Aí eu queria sim. muito saber a sua opinião, assim, como uma das pessoas em que tá nesse pioneirismo em relação à criação de conteúdo de moda. Você sente que lá atrás existia uma identidade maior? Eu acho que o mercado de moda, no geral, evoluiu bastante. A percepção até das marcas, eu acredito que tem evoluído, mas eu sinto que as pessoas também têm perdido um pouco da identidade. Pode ser. É que eu acho que a gente tem acesso a tudo tão rápido hoje que é muito fácil copiar. Talvez antes, né, pensando junto com vocês aqui, as pessoas tinham acesso de uma maneira mais devagar. Então, uma coisa que uma marca fez não era tão rápido de outra copiar naquele instante. Agora, tu copia uma marca, né, uma influenciadora, uma trend de um dia para o outro, né? Então, tem os seus pontos positivos, mas de fato fica tudo meio pasteurizado, né? Tudo meio parecido demais. Então, por isso que eu acho que não à toa se destaca quem consegue ser autêntico, né? Marcas que conseguem ser autênticas. Então, tu vê ali desde o, sei lá, início do Jaquemus, por exemplo. Putz, faziam coisas que ninguém fazia. Então, assim, que hoje a gente já olha e tá, já várias marcas fazem. Mas eu acho que, assim, essas marcas que conseguem se destacar, influenciadoras que conseguem se destacar com formatos, etc. E eu acho que a pandemia foi um divisor de águas muito grande para mostrar também quem de fato tem conteúdo, em todos os sentidos de estofo de bagagem, assim, sabe? Tanto marcas quanto influenciadoras. Porque no momento que ninguém podia sair de casa, viajar para mostrar a vida dos sonhos, etc., o que que aquela pessoa tá falando, né? Então, quem é ela por trás do look? Quem é ela por trás daquela imagem? Não à toa, marcas hoje que, né, querem contratar modelos que também tenham a ver com o seu estilo, seus valores, né? Porque, e eu acho que isso foi talvez a maior mudança do mercado do tempo
que eu modelei para hoje. Antes era uma marca que ela queria contratar aquele rosto bonito e ponto. Eu não sei o que que aquela menina faz na vida pessoal dela. Hoje, muito possivelmente, aquela modelo, ela é uma influenciadora. Então, assim, não faz sentido se eu sou uma marca, putz, sei lá, vegana, por exemplo, eu vou contratar uma influenciadora que não tem nada a ver com a minha marca, né? Aquilo não para de pé. Então, as coisas, elas são mais transparentes nesse sentido também, né? Falando sobre isso, né, de um antes pandemia e um pós-pandemia, e você como esteve, né, como você falou que você entrou nesse mundo de moda num momento que não tinha a influência das redes sociais, o que que você acha, assim, fazendo uma comparação, né, com esse antes e depois, que, tipo assim, o que que você acha, assim, que mudou bastante, né, como você comentou anteriormente, mas, assim, o que que você acha que hoje em dia, assim, talvez esteja pior do que antigamente. Porque eu acredito que hoje em Pior, dia a gente aham. teve uma democratização de algumas coisas, né? Como, por Sim, exemplo, acesso a desfiles. Hoje em dia tá tendo aham, desfiles online. Era uma coisa que sim, era extremamente restrita sim. e a gente só conseguia saber aqui o que rolou ali nos desfiles pelas revistas, né, de moda. Aham, aham. Eu acho que isso, como eu falei assim, eu acho que o saldo ele é muito positivo. Eu acho que talvez hoje o perigo seja que as coisas elas viralizam tão rápido que às vezes uma notícia falsa ela viraliza muito rápido e todo mundo acredita naquilo e depois a marca ou a pessoa, quando ela vai falar de fato o que aconteceu, aquilo já não tem mais a mesma força. Então Mesma é relevância. muito perigoso quando isso acontece, né? Então, óbvio, se a gente for pensar, sei lá, uma revista de fofoca antes. Tava naquela revista de fofoca, muito dificilmente aquela celebridade, aquela marca vai conseguir desmentir aquela notícia. Hoje em dia, óbvio que ela consegue, tem o seu canal, etc, ela pode falar, mas eu sinto que, né, que não tem a mesma força de quem falou primeiro ali, ou às vezes tu até vai falar e tu vai atingir e mostrar para um monte de gente uma problemática que de repente nem os consumidores não estavam sabendo antes. Então, eu acho que hoje em dia essa gestão de crise em todos os sentidos, ela é muito mais delicada, assim, né? É como se as Uhum. pessoas acreditassem no que elas quisessem também, né? Exatamente, no que elas quisessem e no que elas veem primeiro, né? É, Então, a narrativa é mais interessante. É, realmente tem exatamente. muito isso. Sim, eu acho que também as tendências, né? Acho que as tendências antigamente duravam, né? Tinha uma durabilidade maior. Hoje em dia, Sim. todo dia surge uma nova. Todo dia Isso tem faz, né? um morango do amor novo. Exatamente. E eu acredito que isso às vezes faz as pessoas também perder um pouco da autenticidade delas, sabe? Sim, a gente fica refém da tendência, né? Isso fica É, refém da tendência. eu acho que as pessoas elas querem muito ser aceitas e elas enxergaram na moda hoje uma necessidade muito maior em cima disso, dessa aceitação. Então, nossa, É, tá todo mundo usando isso, vou usar isso também. Então, tá acontecendo total. tendências comportamentais, mas também tá indo muito pro lado da moda. Total, e eu acho que até é uma questão, a gente vai até tratar sobre esse tema num painel do nosso evento que a gente vai fazer agora em setembro, da questão até da desmorfia financeira, assim, também, causada também pelas mídias sociais, né? Porque a gente vê hoje Sim. um recorte mínimo do que é a vida do outro, que ele pode basicamente colocar o que ele quiser ali. Então as pessoas começaram a muitas vezes questionar a sua própria vida, pensando que elas deveriam ter mais, o lugar que elas estão, o que elas desejam comprar. Então tem um lugar muito perigoso também da moda nas mídias sociais hoje, pensando em novas gerações, né? Eu converso muito isso com as meninas hoje com o time, nas entrevistas que a gente faz também, porque é um consumo tão exacerbado que às vezes ele é muito tem um dano muito grande para a vida da pessoa ali, né? Que a pessoa ela realmente ela deseja aquilo, tem um imediatismo muito grande e que a gente, né, como eu falei, fazendo o paralelo da Chanel, eu não era lá consumidora da Chanel. Putz, realmente eu ia pensar quanto tempo eu ia demorar para conseguir ter uma bolsa Chanel. Hoje em dia a pessoa ali, uma adolescente abre o Instagram, todo mundo tem, ela quer ter, o que que ela vai fazer para ter? Então gera esse quase que um desespero, assim, das pessoas conseguirem pertencer ao meio que elas querem, né? Não, totalmente. Hoje em dia misturou a moda com o comportamental, virou assim, para você usar um tipo Total. de roupa, você tem que ter esse estilo de vida. E isso Exato. muda o que tá em alta o tempo todo. Então, a moda sempre mudou o que estava em alta o tempo todo, mas para quem é novo nisso, para quem tá se inserindo nisso agora, eu acho que fica algo que é até um pouco doentio mesmo, é até um pouco complexo Muito. da gente entender, sabe? Muito, muito. E cada vez mais cedo também, né? As pessoas com acesso a mídias sociais cada vez mais cedo também. Eu lembro, putz, todo o meu tempo de moda ali, de modelo, dos 14 aos 19, era isso. Mais pro fim foi ter Orkut, que era uma coisa que a gente ia acessar uma vez no dia por meia horinha para ver o que mensagem receber. Hoje em dia, imagina, a gente ia para. Eu passava o dia inteiro em Londres, às vezes a gente tinha 13, 15 castings por dia
a pessoa estava sentada com um livro ali, lendo alguma coisa. Então, né, o mundo hoje ele acelerou muito e ele é um desespero em todos os sentidos, né? Sim, mas Sim. Manu, falando um pouco sobre Estilo The Look, eu acho assim, a plataforma já existe há muito tempo. Eu acredito que tenham tido algumas viradas de chaves em que você passou, momentos em que você passou e que você foi percebendo que a plataforma estava ficando muito grande, de reconhecimento Uhum. internacional, de reconhecimento por marcas. Eu queria entender um pouco sobre como foi esse processo, o que foi te marcando assim nessa trajetória. Acho que foram. Todo mundo pergunta, né, qual foi o segredo do sucesso do Estilo Look? Eu não acredito em um segredo, mas acho que, como tu falou, o que que foi marcando? Acho que foram uma série de marcos, pequenos marcos, acho que pequenos degraus que a gente Sim. foi subindo, assim. E eu até acho que é muito mais. É melhor quando a gente cresce de um jeito sustentável do que hoje eu vejo, assim, putz, sei lá, influenciadoras que cresceram da noite pro dia de uma maneira muito meteórica. Mas Sim. também elas às vezes desaparecem de uma maneira muito meteórica. Então, eu acho que quando a gente vai construindo, pô, o Estudo Louco tá com quase 14, quase 13 anos, não, 14, eu me perdi já, quase 14, acho que 14 ano que vem. Tem uma autoridade, algo que a gente construiu, que é isso, que não é da noite pro dia e que eu acho que é muito importante até pro amadurecimento do negócio, sabe? Para saber de onde a gente veio. Então, eu acho que foram uma série de ações que a gente foi fazendo e à medida que também as outras funcionalidades e mídias sociais foram aparecendo, a gente sempre se preocupou em ter uma marca muito grande, muito sólida, independentemente do canal que a gente fosse estar. Então, hoje, por exemplo, se o Instagram acaba, que não é o que vai acontecer, mas assim, as pessoas lembram da marca Estudo da Luca, elas vão nos procurar em outros canais. Então, a gente se preocupou sempre muito nisso. O que eu não vi muitas blogueiras fazendo, porque no momento que todo mundo foi para o Instagram, todas as blogueiras abandonaram seus blogs, né? E eu sempre falo que mídias sociais a gente está construindo nossa casa no terreno dos outros, né? Se amanhã Uhum. desaparece, a gente está refém daquilo. Então é muito importante a gente pulverizar e estar em canais diferentes para as pessoas nos encontrarem também. Mas eu acho que de ações, assim, eu lembro quando a gente começou a fazer os takeovers, que a gente dava nosso Instagram para celebridades postarem seus dias inteiros no nosso Instagram, porque na época não existia stories, era assim, no máximo a pessoa vai postar uma foto por dia e olha lá. Então a gente fez com que elas, putz, pudessem postar 12 fotos em um dia no feed, e aí elas comunicavam isso para o público delas. O Snapchat, com certeza, para a gente foi um super marco, porque assim, a espontaneidade que existia no Snapchat, infelizmente, não passou para os Stories. Os Stories, eles são recortados, eles são... É para ser uma coisa mais putz, um Mais desejo, uma coisa montada, né? Mais mais montada. O aesthetic. Snap a gente abria e era isso, assim. Então, muita gente nos segue desde a época do Snap, que acho que foi pra gente um divisor de águas bem importante. E os pontos, acho que tu falou dos pontos internacionais, acho que a maneira que a gente cobria e ainda cobre os eventos internacionais, ela sempre foi muito, entre aspas, gente como a gente, assim, sabe? Sim. Porque enquanto tá todo mundo se matando pela primeira fila do desfile, a gente pensava, bom, todo mundo vai ter acesso a essas fotos do desfile depois. Vamos pela porta de trás, literalmente. Uhum. Vamos pro backstage, vamos falar com o cabeleireiro, com o maquiador, com a stylist, com a camareira que veste as modelos, com as modelos. Sabe, a gente sempre quis ir aonde fosse menos óbvio das pessoas e os veículos conseguirem chegar de fato. Teve o ponto também que hoje já tá óbvio, mas que, né, a gente foi muito pioneiro no que a gente, quando a gente já começou a mostrar os colaboradores que trabalhavam no Estuda Look, que trabalham no Estuda Look, porque é uma maneira que a gente acredita que vincula muito mais do que a gente vê ali, putz, quem é a fulana do Estuda Look, sabe? Pô, eu quero seguir ela, eu gosto dela. No momento que ela for embora do Estuda Look, não tem problema, porque eu não tenho limite de quantas pessoas eu posso seguir. Eu posso seguir seguindo ela e seguindo o Estuda Look, então não tem problema a Sim. gente dar essa visibilidade para os colaboradores, pelo contrário, né? Hoje as meninas que trabalham no Estuda Look, muitas delas se tornaram influenciadoras, fazem publis para outras marcas, e eu acredito que isso se retroalimenta. Quanto mais a pessoa cresce, mais a pessoa tem curiosidade de entender o lugar que ela trabalha, vai se tornar uma consumidora do Estuda Look, o Estuda Look vai também levar audiência para ela. Então, eu acho que hoje, né, que a gente fala muito de employer branding, assim, eu acho que é muito positivo, né? Então, eu acho que tiveram vários desses mini marcos, digamos assim, né? Que legal, né? E sobre você falando aí de backstage, e o backstage de vocês, né? Os bastidores de vocês, o estilo The Look, tipo, por trás, né, de toda essa evolução que tiveram aí com o passar dos anos. Existe, né? Como você disse, tem ali o time de vocês. E como que foi para estruturar esse time, lidar com os bastidores? Eu acho que foi de uma maneira muito orgânica também. Eu acho que até ontem mesmo estava falando sobre isso numa entrevista, assim, até de certa forma meio ingênuo, mas é que eu acho que o empreendedorismo ele é bom até no início, ele tem essa ingenuidade da gente não saber o tamanho que a gente vai ficar, porque acho que daí a gente também não se apavora tanto, né? Hoje eu já sou muito mais cautelosa, eu fico pensando em tudo, putz, será?
que caminho eu vou. Então, acho que existiu essa ingenuidade, até pela imaturidade profissional que eu e os meus sócios a gente tinha também. Então, acho que foi muito positivo, assim, de certa forma, de certa forma. Mas eu acho que a gente foi entendendo o que o mercado queria e trabalhando isso à medida que a gente ia sentindo a necessidade, assim, sabe? Putz, vamos o time agora vamos fazer o Studio Look Summer Office para verem como que é os bastidores de trabalhar no Studio Look. Agora, esse ano a gente fez pela primeira vez o Winter Office também, que daí a gente levou o time para Bariloche para ficar produzindo conteúdo lá enquanto a gente fazia essa viagem. Então a gente está sempre tentando olhar e se antecipar aos mercados. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, que acho que fugi um pouco. Sim, sim. E é legal, né? Tipo, o consumidor, assim, da plataforma ter acesso. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade de saber como que é o dia a dia do trabalho da pessoa. Total. Eu E acho eu, que e eu isso é acho que muito a gente até legal. fez agora, a gente lançou daí esse ano, né, pela primeira vez, os cursos do Estuda Look. Então a gente fez o jeito do Look de fazer conteúdo. Então a gente tem ali mensalmente turmas dentro do escritório para que as pessoas possam conhecer, possam ter esse dia de imersão mesmo, que é muito legal para profissionais que trabalham. Até deixando o convite para vocês aqui participarem do próximo, porque é realmente Ai, muito que legal, assim, Eu vou, com legal! é, certeza. é uma imersão, assim, dentro do Estuda Luco, de entender como o Estuda Luco faz, como o Estuda Luco pensa. É realmente muito rico, assim, para as pessoas estarem. As pessoas, o Estuda Luco virou uma marca empregadora muito forte, das pessoas terem o sonho de trabalhar lá. E isso é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente brinca, né? Que toda entrevista de emprego que eu faço ali do Estuda Luco, eu fico quase que fazendo uma antipropaganda para ter certeza que a pessoa quer estar ali pelos motivos certos, porque às vezes também a pessoa vai achando que é aqueles 15 minutos de recorte do dia. E é uma empresa como qualquer Uhum. outra, né, gente? Assim, a gente super se estruturou e hoje em dia tem absolutamente todas as áreas como qualquer empresa, é um trabalho como qualquer outro, tem a parte muito legal, muito glamurosa, mas como eu falei, isso é um recorte do dia, né? A gente não pode pensar que é só a parte boa. A gente já teve, inclusive, casos, assim, engraçados de pessoas que começaram a trabalhar com a gente, pediram demissão 2 dias depois, falando, eu tinha imaginado outra coisa, achei que fosse ser diferente, que eu ia ficar assistindo desfiles, etc. A gente fica bom, né? Nem a Ana Winter fica fazendo isso o dia inteiro, né, gente? Então... Exatamente. Mas, Manu, eu vejo assim neste The Look, eu talvez acredito que vocês até tenham sido um pouco pioneiros nessa questão do mercado, de mostrar o dia a dia dos colaboradores e de muitas vezes criar equipe de influenciadores com os seus próprios colaboradores, em que eles vão seguindo de uma forma autônoma. E eu vejo isso muito no estilo The Look, também já vi bastante acontecer na NV, mas eu sinto que o Aham. mercado, assim, principalmente na área da publicidade, do marketing, tem cada vez buscado mais pessoas em que tenham esse perfil. Já vi muitas vezes, assim, isso virar assunto no TikTok, de, não, descobriram que eu era influenciadora e me demitiram. E eu não Sim. sei se isso aconteceu, mas, tipo assim, pelo menos a minha experiência dentro do mercado de trabalho era justamente o contrário. Eu já estive fazendo entrevistas de emprego para uma área que não tinha nada a ver. A RH virar e falar, não, você cria conteúdo, vou te passar para tal vaga. Não é essa vaga, é essa aqui. Sim. E aí, tipo, as pessoas, elas ficavam muito nessa euforia. Sei também de outras marcas, assim, principalmente dentro Uhum. da moda, que para alguns cargos de marketing, de relações públicas, eles já buscam pessoas em que também criam um conteúdo, que tenham esse olhar de criador. E eu acredito que isso Uhum. aumente cada vez mais, porque o criar conteúdo, ele não vai só para moda, ele não vai só para o marketing, ele hoje em dia está Total. indo para todas as áreas. Então, eu acho muito interessante como você fez isso muito bem, como a Nativosa fez isso muito bem, de criar, inclusive, perfis independentes dentro da equipe de vocês. É algo que vocês também Total. estimulam? Você sente da sua parte, pelo menos? Totalmente. E até é engraçado, porque esses tempos a gente, né, falaram muito sobre isso no TikTok, que é aquilo que eu falei, né? Criou uma narrativa que a gente fica, bom, né? Daí as pessoas vão acreditar no que elas quiserem. Como se o Estudo Louco não quisesse que as pessoas fossem influenciadoras. Pelo contrário, né? Hoje as meninas, assim, fazem publis, é um super complemento de renda. A única coisa que a gente pede pro time é que a gente nos comunique antes, tal marca entrou em contato, é ok fazer, para que não tenha nenhum conflito de interesses. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Então, a gente vai ter uma exclusividade, de repente, com uma marca do segmento X. Aí realmente o colaborador fazer para o concorrente acaba não podendo por um motivo. Mas assim, eu acho que talvez nesses 13 anos de Estudo Lucro, putz, eu conto em uma mão quantas vezes a gente teve que vetar alguém de fazer alguma coisa, porque é realmente muito, muito raro, tem que ser algo muito específico. No ponto do Estudo Lucro, na natureza do nosso negócio, eu só vejo com olhos muito positivos, assim, como eu falei, eu acho que isso se retroalimenta. Agora, óbvio, pegando daqui a pouco, sei lá, grandes corporações, aí eu até entendo se talvez possa ter algum tipo de conflito
conflito. Tô tentando pensar em exemplos aqui agora, mas é isso, assim, sei lá, de repente alguém, putz, a pessoa vai trabalhar na Coca, e daqui a pouco tem um funcionário que tá fazendo lá um publi da Pepsi. Putz, realmente, não tem como, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que é delicado, as empresas ainda estão aprendendo a lidar com isso, mas eu acho que, no geral, assim, em, né, lugares mais criativos, assim, eu acho que é visto com bons olhos, assim, né? Eu acho que eu não vejo muito como né? Eu acho que é isso, assim, de se retroalimentar. Eu só acho que é muito importante ter a transparência de fato, né? De entender, assim, o que pode, o que não pode, essas linhas estarem muito bem desenhadas, assim, né? Então, por exemplo, um ponto que eu falo muito como time ali, o Estuda Luca, ele é um veículo, né? E a gente como veículo, um time ali, muitas jornalistas, outras não jornalistas, mas todo mundo comunicador, tem alguns posicionamentos que eu realmente acho muito delicado daí da pessoa, por mais que seja, né, sua vida pessoal fazer, porque é isso, se alguém, é a mesma coisa se a gente está vendo uma grande emissora de TV, se a gente está vendo um jornalista se posicionar para um lado ou para outro lado, putz, muitas vezes a gente vai desconfiar do veículo como um todo, né? E eu acho, daí isso eu acho que é perigoso, porque acho que, né, um dos maiores preceitos aí do jornalismo é a imparcialidade. Então, eu acho que a gente também, né, como comunicadores, temos que ser imparciais em muitos sentidos ali. Então, eu acho que esse jogo tem que estar muito bem combinado para estar claro ali quando a pessoa entra também, né, até onde ela vai, até onde a empresa vai. Então, esse tipo de coisa eu acho que é muito importante. Sim, sim, com certeza. Falando, né, sobre essa questão de influenciadores, eu sinto que quando começou essa onda de influencers, as pessoas, né, o público dava muito mais credibilidade para o influencer, porque era uma pessoa, assim como a gente, vamos dizer assim, ali, né, falando sobre um produto e tal, e isso fazia com que as pessoas tivessem talvez mais confiança do que numa propaganda na TV, por exemplo. Só que a gente está vendo um movimento meio que ao contrário. Hoje em dia, se eu já vi várias vezes, tipo, uma pessoa posta um vídeo no TikTok elogiando alguma coisa, aí sempre tem um comentário. Ai, eu não acredito em coisa que divulgam, sabe? Que influenciador divulga, que blogueira divulga. Você sente isso também, que tá tendo essa, vamos dizer assim, desconfiança? Eu acho que às vezes até eu sinto uma falta de profissionalismo do mercado. Às vezes nossa, me pega muito quando. Eu até já falei isso numa entrevista do nosso podcast. Quando eu vejo alguma influenciadora falar, gente, tal coisa, e não é publi. Daí eu fico assim, "Tá, mas por quê? Porque se for publi é ruim. Eu Então também eu acho que isso. detesto. Nossa, gente, é porque, de verdade, assim, a gente só faz publi para marcas que a gente acredita muito, de produtos que a gente acredita muito. Já aconteceu o caso de uma marca fechar um publi, que a gente tinha que falar de um produto, e no momento que a gente testou o produto, a gente voltou para a marca, olha, esse produto não funciona, então, né, a gente não vai falar, quer trocar por algum outro produto, ou a gente cancela, etc. Então, assim, o fato da pessoa falar não é publi, putz, é um desserviço, porque o publi ele, tem que estar, né, alinhado com a vida da pessoa, de um jeito dela mostrar de fato o que ela está usando, né? Então, eu acho que talvez por isso cause um pouco dessa desconfiança do consumidor, e também por isso que os micro, né, nano influenciadores ganham tanta força cada vez mais. Porque, Cada de vez fato, eles mais. falam com nichos, eles têm essa transparência, essa credibilidade. Porque, de fato, quando a gente pega uma celebridade, eu acho que a gente fala do funil, né? Etapas diferentes de awareness, de engajamento, de storytelling, de conversão. Mas eu acho que, às vezes, grandes celebridades, de fato, assim, a pessoa é o rosto de uma marca. Aí, no ano seguinte, ela é o rosto da marca concorrente. Aí, eu acho que é mais difícil. O Still the Look como veículo é mais tranquilo, porque, de fato, assim, eu falo para todas as marcas, né? Ninguém é monomarca. Então, eu posso estar usando Renner, C&A, Riachuelo no mesmo look. Então, não tem problema, sabe? Então, eu acho que a gente não fazer nenhum tipo de exclusividade nesse sentido, ela é muito mais verdadeira, porque eu me lembro que até as primeiras vezes que as marcas vinham pedir exclusividade, não, mas eu não quero concorrente no produtinho ali do meu lado. Eu falo, gente, é muito mais real eu dar duas opções, uma de cada, porque a pessoa vai ver que a gente está falando de fato, assim, gente, aqui estou falando de calça branca, tá aqui todas as opções de calça branca, e ela vai comprar que ela se sentir, né, gostar mais do modelo, do valor, enfim, gostar mais da marca, mas a gente só tentar empurrar uma marca fica fake, assim, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que tem que ser verdadeiro no conteúdo, o público percebe. Sim, com certeza. E é algo também que eu acho interessante do estilo da Luca era isso, que sempre tinha outras opções. Isso é Sim, legal, né? Que aí exato, você porque fala, poxa, isso aqui é mais acessível, de repente, para mim, exato, eu isso, não é poderia. pro meu bolso, é pro meu bolso, o que que eu posso comprar, Sim, eu como acho isso opções de muito pagamento. interessante. Eu acho muito interessante, de verdade. Acho que vocês fizeram um excelente trabalho.
Que bom, fico muito feliz. Sim, eu acredito muito nisso também, né? Principalmente para roupa, porque ninguém usa uma marca de roupa só, gente. Isso não existe, sabe? Eu Exato. entendo a premissa da exclusividade, não, você tá fazendo publicidade para mim, mas eu acho que tem muito disso, entende? Eu acho que vai até das marcas entenderem essa necessidade, às vezes, do cliente. Muitas vezes uma publicidade que nem é de uma marca de roupa, mas você precisa estar trajado com tal e tal e tal roupa. E aí o público da pessoa sabe que ela não se veste daquele jeito, entende? Eu acho que vai muito dessa compreensão, principalmente pra moda, né? Total, totalmente. Mas, Manu, saindo um pouco da moda, o que eu vejo é que o Estilo Look, vocês conseguiram falar com muita propriedade a respeito de determinados assuntos e principalmente inserir a cultura pop dentro dos conteúdos de vocês. É algo que eu também Uhum, tento fazer no meu TikTok, eu acho que super funciona, eu acho que muitas vezes atrai um público que se interessa por moda, mas que não é necessariamente profissional da moda. Mas o que eu uhum. vejo é que vocês, no TikTok, até mesmo nas outras redes sociais, mas eu acredito que no TikTok tenha ficado muito forte, vocês conseguem trazer muito disso e fazer com que um público que não necessariamente consuma moda e que vai ter uma necessidade de amar moda, que tem vontade de trabalhar com isso, que é muito ligado nisso, acabe também se interessando pelo estilo de look e, consequentemente, aprendendo também a gostar de moda. Como é que você acha Total. que você consegue fazer isso sem perder a base? Que o estilo de look é, de fato, um portal de moda. Sabe que é uma conversa que a gente tem constantemente, porque às vezes eu sinto assim, gente, a gente tá perdendo a mão, tá indo muito pro entretenimento, volta. Então a gente tem esse cuidado também, porque querendo ou não, isso do Luca, a essência é moda, né? Moda, beleza, e depois vai para comportamento. Então a gente até assim, quando a gente faz o planejamento do ano, a gente tenta colocar em percentuais, assim, o tipo de, então eu vou ter 40% de moda, eu vou ter 30% de beleza, eu vou ter 30% de comportamento. E a gente tenta ir vendo semanalmente se a gente tá dentro desse equilíbrio, não necessariamente são esses percentuais, mas só dando um exemplo, assim. Então, até assim, tá, então a gente vai cobrir um festival, a gente vai cobrir uma premiação. Como é que a gente vai trazer mais moda dentro do festival, mais moda dentro da premiação, para que, ok, esse guarda-chuva seja outro tema, mas a moda dentro disso. Então, tá pegando como exemplo lá John Rivers, que, né, cobria todos os tapetes vermelhos, até que um dia não tinha mais pergunta para fazer, o que que tu tá vestindo? E aí virou, né, a grande pergunta das pessoas, até ela fazer pela primeira vez a pergunta do que a pessoa estava vestindo, ninguém se preocupava com o que estava vestindo num tapete vermelho. Hoje em dia é assim, talvez maior do que a própria premiação. A gente vê, esperar o tapete vermelho para ver o que cada celebridade está vestindo. Sim. Então, eu acho que sempre dá para botar moda no entretenimento, né? A pessoa ela quer saber. Então, por exemplo, agora a gente vai falar, sei lá, no backstage de um filme. Então, já trazer ele, quais são as marcas que estão sendo usadas, vai falar de Grammy, vai falar de música. Eu acho que a moda ela é transversal a isso, assim, também, né? Mas a gente, eu acho que eu acho que premiação, talvez até pela questão do próprio TikTok, eu sinto que é um formato que cresceu muito também o interesse. Acho que streaming também fez com que as pessoas também tivessem cada vez mais interesse em séries, em outro tipo de coisa. Então, eu acho que o que a gente fez foi mais assim acompanhar essas mudanças de comportamento e eu acho que é uma conversa que eu sinto assim que se abriu muito mais nos últimos anos, assim. Eu não lembro de, óbvio, eu tinha essas conversas com as minhas amigas quando eu era adolescente, mas era em outro nível, assim. Agora é uma questão de, né, todo mundo sabe tudo de todas as séries, de todas as premiações, de todos os filmes, não sei se vocês têm essa sensação, e que querem discutir Sim, sobre isso, né? Eu o e a Sarah, tempo a gente até todo. brinca, porque tanto eu quanto ela, a gente é meio alheia a esse tipo de coisa. Então, a gente tem outras É, amigas e que às vezes a gente não consegue acompanhar, sim, porque a gente tá focada em outras coisas, mas às vezes ela tá mais focada em alguma coisa, eu tô mais focada em música, ela entende mais de cinema, então a gente se sim. complementa nesse Mas é uma aspecto. loucura. Eu acho que é impossível de acompanhar. Às vezes eu fico para as meninas do Louco e falo, gente, eu tô velha, não sei mais quem é essa pessoa, assim, sabe? Pior que eu tô desse jeito também. Tem hora que umas Não dá pessoas para eu falo, acompanhar. quem é, meu Deus? É impossível. Eu acho, né, que você comentou isso de entretenimento e tal. Vocês postavam dos looks do Coachella. Aham. Tinha sido um dos primeiros festivais que a gente cobriu presencialmente, assim, tô pensando. Mas eu acho que o Coachella foi também um grande marco para a questão de looks, Sim, né? Acho que uhum, foi tipo, bem. Foi não, muito. aquilo ali era o meu post mais esperado, assim, pra É, ver os do Coachella. E é legal, porque eu acho que o estilo do look, ele trouxe um público também, igual a gente comentou, que não eram pessoas ligadas à moda. Então, eu conheço sim. várias pessoas que foram, assim, às vezes por essa questão de, ai, teve o Coachella, vou ter um festival aqui na minha cidade, o que será que eu vou vestir? Corria lá no estilo do look e É. olhava. Não, eu acho Eu que as mídias já sociais tiveram esse papel, né? Porque, por exemplo, isso hoje, para pessoa que ela mora no interior, ela tá olhando tudo, que mesmo que ela tem acesso a comprar online, etc., mesmo que não tenha uma loja na sua cidade. Então, e o que eu falo sempre para as meninas também é, vamos pensar, eu sempre falo entre aspas, no mundo real.
real, né? Porque às vezes eu fico brincando com as meninas, elas fazem, sei lá, post para uma entrevista de emprego. Eu fico, gente, entrevista de emprego só se for no estilo da Look, a gente usa o que a gente quiser. No mundo real, as pessoas não usam essas roupas para uma entrevista de emprego. Então, como é que a gente consegue levar esse toque de moda para as pessoas que não estão nesse universo, que às vezes é isso, ela vai, sei lá, ela vai ter um sapato um pouco diferente, ela vai Uhum. usar uma dica de styling, são detalhes que ela vai conseguir incorporar no dia a dia dela, até por uma questão de uma autoconfiança, de se sentir bem com aquilo, né? Ela não vai, né, se vestir de Coachella da cabeça aos pés. Então, como que a gente fala com Sim. essas pessoas, né, com essas mulheres? Eu já ouvi vários relatos de pessoas assim que às vezes falam, nossa, porque eu sempre me interessei por esse mundo de moda e tal. Aí muita gente fala, eu acompanho o estilo da Look. Eu sei que é uma pessoa que não é ligada à moda, A mas que tá moda. também. Então, acho que democratizar um assunto que muitas das vezes era visto como algo mais distante, né? As Total. pessoas não achavam que esse mundo da moda fosse ser acessível para as pessoas que não estavam inserido nele de fato. Com certeza. Mas eu acho bem interessante também, né, analisar esse contexto geral. E hoje a sua equipe ela é totalmente feminina? A gente tem dois meninos. Então, a maior parte é mulher mesmo, dois, três meninos. Então, realmente, assim, majoritariamente, mas eu brinco que até os meninos hoje, eles também super palpitam, pautas, se envolvem, etc. Então, é muito legal, assim, sabe? Porque é um universo muito feminino que é, de fato, o dia a dia, os assuntos... Eu fico brincando, né, que o nosso... É até difícil de desligar, porque o nosso trabalho nos persegue. Então, eu, tipo, tô off, vou abrir um Instagram. Meu Deus, uma ideia, sabe? Então, é muito difícil ali. E todo mundo conversando sobre o que de fato vira post depois no dia seguinte, né? Então, é isso, chegou do final de semana, tá todo mundo conversando sobre a série que assistiu, sobre pautas de tipo, sei lá, congelamento de óvulo, sobre relacionamento. Então, tudo de fato que a gente tá falando entre o time vira conteúdo, né? Não, totalmente. Trabalhar com a internet tem isso, né? Porque muitas vezes na hora que você vai se desligar, você usa a internet também. Então você tá vendo coisa que, querendo ou não, é do seu trabalho no Exato. fim do dia, né? Eu tenho O até tempo essa inteiro. tentativa de como que eu vou me desvencilhar do meu trabalho, porque eu tô ali vendo o tempo todo. Ainda mais porque É, eu posto vídeo à noite, então eu vejo como é que tá rendendo o vídeo, eu vejo a repercussão do vídeo. A sim. minha sorte com o podcast é que a Sara dorme cedo. Então, eu consigo esquecer ali algumas coisas, mas às vezes eu tô mandando mensagem, então tá acontecendo isso aqui, tá isso, amanhã a gente vai fazer isso no episódio. Ou então a gente manda uma mensagem, mas é muito real isso. Eu tenho até amigos assim que trabalham nesse meio, mas em outras áreas, ou então em organização de eventos, que eles têm também essa questão do você desligar. E pelo menos pra mim trabalhar com moda, eu vejo uma pessoa postando um look interessante, eu viro e falo, nossa, bacana. Ou É. então algum conteúdo em uma página que eu vou ter interesse em fazer algo que seja semelhante, que seja falando sobre Sim. aquilo. É Eu sempre. acho que a gente tem o bônus de trabalhar com o que a gente ama, mas tem o ônus disso, né? Tá É. sempre Parece ligado. que a gente tá sempre ligado, né? E eu tô começando a ter isso também, que às vezes eu tô, tipo, andando no shopping, aí começa. Aí vem uma coisinha assim na cabeça, olha só, não tinha percebido isso aqui, vou mandar pra Duda. Aham. Até no dia a dia mesmo, eu consigo ver que tô muito conectada já com isso, sabe? De tá batendo o olho numa coisa, nossa, isso aqui é uma ideia legal pra post, isso aqui é uma ideia legal pra conteúdo, isso aqui seria um Uhum. tema interessante. Igual recentemente, né, que teve a inauguração da H&M no Brasil, eu e a Duda já mandamos mensagem, olha, acho que vai ser legal falar, fazer um episódio sobre fast fashion. Então, assim, acho que a gente sempre tá muito conectado. Você tem alguma coisa que te faça, às vezes, dar uma desconectada? Porque, pelo jeito, tua vida Olha, é ligada agora, no 220. agora a única coisa que faz desconectar é que eu tenho uma filha, né? E um filho nascendo. Então, assim, ó, te Ah, obriga a desconectar, mas acho que tirando isso, né? Mas eu gosto também, eu acho que é isso, né? Eu vejo também, às vezes, até essa questão, né? Às vezes as pessoas estão com esse esgotamento mental, assim, porque elas ficam achando também, parece que passa a sensação que elas estão sempre trabalhando, porque o nosso lazer, ele vira referência, ele vira trabalho, então tem que ter esse cuidado, né? Se possível, se tiver como desligar, sair um pouco de mídias sociais e um pouco mais para o mundo real, né? É bem importante, assim, mas eu acho que é importante entender também, às vezes, que esse esgotamento, ele é um esgotamento que todo mundo está tendo pelo nosso estilo de vida e por mídias sociais e não só o trabalho em si, né? Sim, Manu, a gente até já te perguntar, bacana que você entrou nesse tópico, mas da maternidade, você teve alguma mudança na sua percepção sobre moda, no seu estilo? Eu acredito que a maternidade seja uma fase que a gente mude basicamente tudo na nossa vida. Você teve alguma Gente, mudança em nossa, o relação à estilo. moda?
estilo um caos. Eu fiquei, e ainda emendei duas gravidezes. Fiquei grávida no ano passado, tive minha bebê em outubro, e aí, março desse ano, eu já tava grávida de novo. Então, e era muito engraçado, porque eu pensava assim, nossa, não vai mudar nada meu estilo e tal. Só que o corpo muda, gente, não tem o que fazer. Só que daí, ao mesmo tempo, eu fui muito resistente a pensar, não, eu não vou comprar peças de maternidade ou peças maiores, porque, vai durar muito pouco tempo, eu já vou ter bebê, e aí eu já vou emagrecer. E assim, uma lenda, tipo assim, zero, emagreci rápido, e aí ainda não só não emagreci rápido, voltar pro meu peso, como eu engravidei de novo. Então, era uma coisa meio que às vezes a gente não ceder que assim a gente está diferente, né, adaptar o nosso estilo, ou enfim, e eu senti bastante dificuldade assim de me sentir eu mesma quando nada me servia, assim, sabe? E não querendo dar Sim. o braço a torcer de tipo preciso comprar roupas novas. Então acho que esse foi um desafio grande assim. E óbvio, depois de ter a questão da amamentação, a gente fica achando, não, vou voltar a usar minhas roupas. Não, gente, a gente tá vazando leite, a gente tá coisas assim, sabe, que Uhum. a gente não para pensar antes. Então tem esse lado prático que eu acho que, putz, não sei, ninguém me preparou, acho que e aí eu até falo, por que que ninguém me falou sobre isso? Não, mas eu acho que falaram, mas acho que na época eu não tava nem aí, então eu só não ouvia, não absorvia. Então é muito diferente de quando a gente passa, assim. E o lado, depois de ter tentado, né, a maternidade, a gente tem que aprender a priorizar mais o nosso tempo. Então, onde a gente vai investir nosso tempo ali? Então, tentar fazer escolhas, né, mais rápidas, mais certeiras para conseguir conciliar tudo, assim. Então, acho que teve essa questão do estilo, que acho que foi um desafio para mim. Mas acho que outras percepções, assim, tô pensando o que que mudou mais na prática, assim. Eu acho que em relação, não à moda em si, mas em relação, acho que como levar a vida, como dividir trabalho e vida pessoal. Sim, eu acredito que muitas vezes as pessoas elas não têm a noção do que é trabalhar com moda, né? Mas trabalhar com moda é perrengue atrás de perrengue o tempo todo. É uma coisa que a gente não Exato, desliga. E é querendo ou exato. não, um trabalho que muitas vezes exige demais da gente. Então é uma questão Muito. de, às vezes, aprender a dar uma desligada, né? E você é empreendedora, você tem Estúdio Look, você tem outros projetos. Talvez essa questão de dar uma desligada em alguns momentos, assim, de ir mais para a vida real e toda essa Hum, questão. Eu, quando eu vou para a vida real, eu leio um livro. Você tá. Tem exato. dois bebês, entendeu? Exato. Então tem esse ponto. A gente tem que aprender a ser mais produtiva também, né? E fazer mais em menos tempo. Também, assim, mudanças na sua rotina como empreendedora. Total, total. E a É, questão da licença, né? Que empreendedor não tem a licença maternidade, tu se divide como uhum. dá ali. E no meu caso tem a questão da distância física do escritório de São Paulo, que daí por muito tempo eu não conseguia voar, porque eu tava amamentando, então eu não conseguia tirar leite para deixar o leite estocado para eu conseguir passar um dia, 2 dias em São Paulo. Então tem os desafios, mas também é tudo temporário, né? Acho que a gente não pode. Se a gente ficar esperando o momento certo para quem quer ser mãe, que ficar esperando o momento Uhum. certo, nunca vai ter. Eu Com estou certeza. nesse dilema. Aí eu ia perguntar sobre o projeto que você tem, o Push. Puxa ele à frente de carreira e empreendedorismo do Estilo Look, que surgiu ali em 2018. Então, é quase que o nosso braço, que também a gente foi vendo que o tema carreira e empreendedorismo foi crescendo muito dentro do Estilo Look. Então, a gente descolou e criou um negócio paralelo, assim como o que tem na sua carteira, que foi a questão de finanças. Então, eu acho que quando a gente começa a falar de algo que a gente vê que tem potencial de ficar grande o suficiente para andar com as próprias pernas, quase que como descola do negócio, assim, né? Bem interessante ele. Eu não, era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Depois sigam, e sigam o podcast, escutem todos aí do que tem na sua carteira, que é muito legal também, que a gente fala Ah, é sobre É, interessante. eu. Eu acho que esse assunto de finanças, principalmente quando a gente fala de moda, como a gente comentou, eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, porque total. a gente já viu notícias do Brasil, é um país que a educação financeira das pessoas é É péssima, né? péssima, E péssima. eu vejo, assim, além do consumismo ser incentivado, super exacerbado, né, nas redes sociais, isso afeta muito. Até eu estava com esse problema, que tudo que eu via, eu tava querendo. E, tipo Claro. assim, não tem necessidade disso. Então, eu acho importante, como uma pessoa, né, que trabalha aí com comunicação, com moda, ter essa consciência, né, da parte financeira, eu acho muito interessante. Não, com certeza. E é um assunto que ele é transversal a qualquer, independentemente do que a pessoa faça, né? Na natureza de qualquer negócio, de qualquer profissão, todo mundo Uhum. precisa falar sobre dinheiro, né? Não, com Sim, certeza. com certeza. E dentro da área da moda também é muito interessante ter um portal que seja vinculado à moda, que seja um portal de moda, mas que também traga esse tema, porque a moda hoje em dia tem muita proposta, tem muita marca com essa proposta de incentivar muito um consumismo. A gente já pensa em Consumismo. moda e a gente já pensa num incentivo muito grande de consumismo. Então eu acho que é bem interessante, bem válido também para a nossa área, assim. Total, total. Não, e acho que a gente tem que se preparar, né, para o futuro e pensar na nossa independência financeira, que é uma das maiores liberdades aí que a gente pode
pode ter para conquistar todas as Uhum. outras. E eu acho que também muito gente que começou uma história assim, que comprar bolsas de luxos era investimentos. Será que é mesmo? Até Isso pode ser, aqui? mas olha, ela tem que estar muito bem conservada, muito bem Aham, guardada, tem muito bem. Então, todo acho que, um. exato, eu acho que Você Será é tem que que ter você perigoso. muito realmente. dinheiro para você estar investindo em bolsa de luxo, né? Vamos É combinar. muito perigoso. A gente já teve, assim, convidadas que falaram no podcast que o investimento estão nas bolsas, mas é isso, assim, né, gente? A gente pode sair, é um investimento de risco, assim, né? Então, Uhum, tá É. com usando aquele. certeza. Mas, Manu, foi uma delícia ter você com a gente. A gente amou, a gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite, assim, eu e a Sara ficamos realmente muito gratos. Sim, Ah, com imagina, certeza. gente. Não, eu Acho adorei o que convite. fez parte da minha infância, assim, infância, adolescência ali. Então, o Estilo The Look, então é um portal, assim, que eu sempre adorei acompanhar. Todo dia eu entrava, né? Chegava em casa, entrava no computador e eu sempre vi Estilo The Look, assim, sempre. A gente sempre gosta de encerrar com um bate-bola, que são três perguntinhas Tá, rápidas, tá? bora. A primeira que eu queria te fazer é hoje em dia três marcas em que você tem consumido bastante, que você indica, assim, seja só pelo seu estilo ou porque você gosta muito, porque você gosta dos propósitos, te agrega em alguma coisa. Eu Nossa, gente, vocês teria me três perguntaram no para pior falar. momento, que eu tô no momento menos consumista da minha vida por causa da fusão. Mas não, eu vou dizer três marcas que estou consumindo muito neste momento, tá? Anselme, muito, pelo momento, assim, porque de fato, assim, é uma marca que é perfeita para o momento que eu tô vivendo e vivendo e já era consumidora antes, porque de fato é tudo lindo, maravilhoso. Então são peças que eu sinto que eu posso fazer um investimento e que depois elas vão ficar comigo Uhum. pós-maternidade, assim, sabe? Shoulder, que é uma marca que é super parceira minha do Estuda Luca há muito tempo, porque assim, putz, é uma surpresa melhor que a outra, assim, do como a marca tá se posicionando, para onde a marca tá indo. Então, uma marca que eu consumo muito mesmo também. Deixa eu pensar uma terceira, que esteja muito no meu dia a dia. Acho que as duas, de fato, assim, as que mais estão hoje é Shoulder e Anselme. E vamos falar um outro segmento, Olímpicos também. Consumo muito, gente. Estou usando aqui agora, inclusive. Então, realmente, assim, eu acho que o trabalho que eles conseguiram fazer com os lançamentos dos corres, assim, putz, eles conseguiram posicionar a marca de um jeito muito legal. Então, e são marcas todas assim, quando eu penso em marca, não é nem só pelo que eu tô consumindo, mas marcas que eu admiro muito a história. Pra mim, isso é muito Sim, legal, Também assim, gosto sabe? bastante. a Olympios eu acho muito interessante ali, né? A história dela, esses dias eu li, eu achei bem interessante. Você acompanha, assim, outros portais de moda que você consome fora do Estilo Look? Olha, eu acompanho, eu acho que eu dou uma olhada, assim, em tudo. Então, né, não tem algum que eu acho que tô pensando assim de. Porque eu acompanho como negócio todos, né? Então, assim, eu tô olhando o que todo mundo tá fazendo, obviamente, tô entendendo, né, os caminhos que tá indo. Mas acho que de fora, tô pensando mais assim, Manu, como consumidora daí, sabe? De perfis que Uhum. eu adoro seguir. Eu tenho um Instagram que é meu privado, que eu só uso para seguir referência, assim. Então eu adoro para ficar olhando de fato e aí eu só sigo portais, influenciadores, tipo, todo mundo gringo para tentar também, né, não viciar muito o olhar só no que tá acontecendo aqui, porque o daqui eu já sigo todo mundo para olhar como negócio, assim, também. Mas eu acho que eu vou falar uma referência que para mim foi muito referência pro próprio Estuda Luca e que eu sigo acompanhando até hoje, que é o Who What Wear, que eu adoro os conteúdos deles, assim, e eles têm o Birdie também, que é de beleza ali também. O Birdie faz tempo que eu não acesso, mas que, né, era divisão de beleza, que eu acho que era muito, muito rica, assim. Mas o Who What Wear acho que seria o que eu destacaria. Bacana. E, Manu, a gente sempre pede para os convidados falarem três pessoas em que você gostaria de ouvir no podcast, que você acompanharia o episódio. Pode indicar você conhecendo ou não, então fica a seu Três critério quem seriam pessoas. essas três pessoas. Sabe quem que eu pensei que, assim, tudo, né, ainda mais que tu fala, a Duda conhece mais a história das modelos do que as próprias modelos, é coisa chocante, assim, né? Mas eu acho que o Dando, tu tinha que trazer aqui, o Dando da Way. Não sei se já teve já a oportunidade de falar com ele, é uma pessoa incrível, assim, então, putz, seria muito legal de vocês entrevistarem ele para ir mais para esse lado moda. Deixa eu pensar. Maria Prata, acho que seria legal também. Tô pensando, né, um trabalho com modelo, o jornalista. E deixa eu pensar outra pessoa, talvez do mercado, deixa eu ver, da beleza. Pensar um influenciador que lançou marca. Vamos ver recentemente. Talvez a Mari da Mascavo, Mari Saad, acho que é legal também. Eu Bacana. pensei em segmentos diferentes aí, que eu acho que é legal Uhum. para vocês entrevistarem. O Dando, eu já mandei um direct para ele, ele me falou para falar com o assessor dele para ver se ele autoriza. Ah, boa. Vou dar um toque nele aqui no paralelo. Vou falar, ó, tem que ir. Beleza. Ai, obrigada. Ah, a gente vai adorar. Então, Mas Manu, muito
muito obrigada, né, por dividir aqui sua trajetória com a gente. Foi muito legal, foi muito incrível ver uma pessoa, conversar com uma pessoa que eu admiro. E acho que você teve muito a acrescentar aqui pro nosso episódio. Sim, a Ai, que gente bom, amou. meninas. Fico muito feliz. Amamos a sua presença, amamos o episódio. Espero que tenha sido bom para você, como foi pra gente. Realmente ficamos muito felizes. Com Uhum. certeza. Adorei. Contem comigo aí. Todo sucesso do mundo do podcast. Sou uma entusiasta do formato aí. Eu adoro. Ah, muito obrigada. Muito Tá obrigada. bom? Obrigada, É isso, meninas. Obrigada, gente. pessoal. Beijo, Beijos. beijo.